Começa agora o segundo bloco do Visão Técnica. Tem aqui comigo o Thiago Missaca, analista da Rock Trade. Nesse segundo bloco a gente vai comentar um pouco de Petrobras, Vale, bancos, e o Thiago também vai falar de umas ações que estão no gatilho para compra, né? Vamos começar com Petrobras? Vamos lá. Então, pessoal, a Petro, ela vem num cenário esquisito, tá? Eu estava comprado em Petro recentemente, acabei sendo estopado, inclusive hoje, tá bom? A gente tinha um movimento aqui de topos e fundos ascendentes, preço acima da média, AD comprado, tendência de alta clara pelo método Missaca. Rompemos recentemente uma região importante de resistência, que era a região de 8,50, o que abria espaço dentro do meu método para dar continuidade a essa movimentação de alta até a próxima resistência. E quando a gente vai buscar lá no passado a próxima resistência, a gente vai ter resistência aqui na faixa de R$14. Deixa eu melhorar esse zoom aqui, ó. A gente vai ter essa região de resistência como mais significativa. 13 e pouquinho, R$14 é o ponto mais relevante. Então, após o rompimento dos 8,50, a minha expectativa era essa movimentação de alta. Pela minha estratégia pivô pelo método Missaca, nós fizemos um zigue-zague ascendente e a expectativa era que o mercado desse continuidade a essa movimentação, mas ele acabou recuando um pouquinho mais do que deveria. E dessa forma a gente acabou sendo estopado. Então qual que é o cenário que a gente vai trabalhar nesse momento? É um cenário de dificuldade, tá? O papel não está tão claro, senão não teria dado essa recuada mais significativa. A gente viu um momento de bastante volatilidade no papel. Mas não acaba com a expectativa altista, muito pelo contrário. Do ponto de vista de fluxo, e vai ser legal fazer essa contrapartida quando a gente observar a Vale, do ponto de vista de fluxo, o fluxo da Petro vem muito consistente. Lembra lá no primeiro bloco, quando a gente falou sobre o Ibovespa ter rompido os 49 mil pontos, que era a resistência imediata no passado, e abrir espaço para os 58 mil? Foi mais ou menos esse desenho que ele estava trabalhando, Ibovespa. Ele tinha uma movimentação altista igual a de Petro, rompeu a resistência lá, que era 49 no Ibovespa, que é 8,50, e aí lá no Ibovespa eu acusei o fluxo. Eu falei, olha, tá complicado o Ibovespa, não tá muito claro para onde vai por conta do fluxo, que ele não estava tão interessante assim. Havia rompido no preço, mas o fluxo de dinheiro necessário para sustentar aquele preço não existia no Ibovespa. Então, lá era um cenário realmente de lateralização para tentar ganhar fluxo, que é o que ele vem fazendo. E Petro, Thiago, é o mesmo cenário, embora a gente tenha o mesmo desenho? Não. Nós temos o mesmo desenho no preço. Topos e fundos ascendentes, tendência de alta, rompeu resistência em 8,50. Só que quando a gente vai mensurar a estrutura de fluxo na resistência, era esse. Quando a gente observa o rompimento de preço atual dos 8,50, que era a resistência imediata, o fluxo rompeu de forma condizente. Então você acaba tendo até uma vantagem comparativa no fluxo. O que me leva a crer, pelo meu método, que a expectativa é manutenção dessa movimentação altista até a resistência. É claro que aí alguém vai falar, pô, Thiago, então é compra agora e vende só nos R$14? Mais uma vez, desde que você tenha um plano operacional bem delineado, com stop loss, stop gain, siga esse plano, manda bala. Agora, do contrário, não. Vamos operar sempre com estratégia, sempre dentro do modelo. Você disse que foi estopado em Petrobras, né? Sim. Você abriu já algum call de venda agora? Não. Desculpa. De compra, não abri. A gente tinha uma nova posição, sim, para ser executada na Petro, porém, ela não desenvolveu da forma, o gatilho não foi acionado da forma que eu gostaria, que está dentro do script. E onde estaria esse gatilho agora? Era na estrutura de topo imediato, porém, ela não foi rompida de forma ideal, né? Então a gente tinha uma estrutura de topo imediata aqui na região dos 9, né? A gente teve uma forte movimentação em gap e acabou não acionando. E agora, pelo seu método, você ainda vai esperar um pouco? Agora é parcimônia, né? A gente mantém o capital parado até que aconteça todos os critérios necessários novamente. Eu trabalho 3 estratégias, basicamente. Uma delas é o pivô pelo método Missaca, que é esse zigue-zague, né? Se vocês observarem aqui comigo, a gente tinha esse movimento aqui, ó, movimento 1 principal, correção parcial contra ele, continuação dessa movimentação. Essa continuação da movimentação foi meu gatilho, onde disparou minha compra. Então eu tinha uma compra nesse momento. O mercado até desenvolveu alguma movimentação favorável, porém corrigiu de forma mais significativa, me tirando do trade, né? Então um novo movimento desse, por exemplo, seria uma oportunidade. Nesse momento o mercado está subindo, se o mercado recuasse, nós teríamos um gatilho. E é claro, um recuo ideal dentro do modelo. Existem outras formas de operar, modelo explosão, modelo de impulsão, mas demoraria muito para se enquadrar dado o atual cenário. Mas a expectativa é altista sim para Petro, R$14, 14 deve ser a resistência imediata.
E vamos passar para a Vale agora? Vamos. E isso é legal, porque a gente vai contrapor a análise dos dois papéis, tá? Quando a gente pega a Vale no gráfico diário, vamos carregar aqui, você vai perceber que, embora ela tenha um desenho semelhante, né, essa movimentação, ela estava em topos e fundos ascendentes, estava com preço acima da média, estava com a D comprada, ou seja, tinha todo um cenário de tendência de alta. E as duas estavam congestionando, tentando ganhar fluxo para acionar um pivô, para dar continuidade a essa movimentação altista. E as duas também tinham resistência mais longe do que o preço atual. Mas o que aconteceu no caso de Petro? Lá a gente viu fluxo. Então lá existe esse otimismo, existe aquele dinheiro que corrobora com aquela movimentação altista, diferentemente de Vale. No caso de Vale, você vai observar que há essa movimentação altista, só que o fluxo não entrou, não teve o fluxo necessário para dar continuidade àquela movimentação. Então a Vale estaria mais vendedora. Assim. Exatamente. Entre Petro e Vale, sim, você tem mais comprador a Petro e, digamos assim, menos comprador a Vale, mas eu não posso dizer que não temos uma estrutura altista para Vale. Então, ó, a gente tem aqui topos e fundos ascendentes, preço acima da média, AD comprado, a azul está acima da verde, a gente tem AD comprado, ou seja, fluxo comprador. E nós temos o preço fechando em cima da média móvel de 20, que é essa linha pontilhada aqui. Legal, eu tenho todos os critérios necessários para uma tendência de alta. Dentro do método Misaka, quando nós temos uma tendência de alta, o objetivo é resistência imediata. Quando a gente vai buscar resistência imediata, a resistência de Vale é essa. É a região de 15,92. E aí, de novo, alguém vai falar, pô, Thiago, então, compra de Vale, tá em 12, vai para os 16 praticamente, vamos comprar. Aí é que tá, diferentemente da Petro, aqui nós não temos um fluxo tão satisfatório assim. Note que se a gente comparar o preço atual, que é R$12, opa, meu gráfico moveu aqui. Se a gente comparar o preço atual, que é R$12, com o preço no passado de R$12 e olhar a estrutura de fluxo no passado, é esse nível de fluxo aqui. Eu vou colocar uma linha para ficar claro. É esse nível de fluxo aqui, ó. Só que olha o fluxo atual do mercado. Ele está bem aquém disso. Se eu der um zoom, fica mais claro. Então, o fluxo atual está bem aqui, ó, nem aparece aqui no meu gráfico a linha de resistência imediata. Só que já rompeu no preço, mas não rompeu no fluxo. Ou seja, a gente está com um cenário de Vale pior do que o cenário do Ibovespa. Lembra lá que o Ibovespa estava na tendência de alta, mas não rompeu a resistência 49 mil, mas não deveria ir porque precisaria ganhar fluxo. Mas estava com um fluxo legal, o fluxo havia rompido. Só não estava aquele fluxo que dava uma vantagem comparativa e isso elevava a expectativa de alta. Aqui não tem isso. Então eu diria, para você investidor, tem o pé atrás em relação à movimentação de alta da Vale, mas não dá para pensar em vendas, a tendência é de alta. Então, a precaução, se quer muito operar a Vale, é operar com alvos curtos e stops curtos. Entendeu? E vamos passar agora para os bancos e aí depois a gente vai para aquelas ações. Legal. Então, ó, BBAS3. A BBAS, eu acho que é um dos papéis que mais me chamou a atenção no curto prazo, porque gerou um trade de venda para mim hoje. Então, o cenário de BBS houve uma reversão de tendência. A gente vinha no cenário de topos e fundos ascendentes, o mercado marcou topo, montou topos e fundos descendentes, já fez um pivô de baixa e agora faz novo pivô de baixa, que é o quê? O zigue-zaguezinho, né? Então, quando eu digo pivô de baixa, é um zigue-zague descendente. Esse foi o segundo zigue-zague descendente que o papel fez. Dentro do método, novamente. Abriu venda em quanto? Abriu venda exatamente aqui a 19,07, stop loss 20,95, alvo 15,92. E estatisticamente, essa é uma estratégia pelo pivô do método Misaka. Estatisticamente, nos últimos 10 anos, a gente tem 45% de acerto com 55% de erro dentro dessa estratégia. E aí você pode me questionar, mas Thiago, se tem mais chance de erro, 45%, por que a gente vai executar esse trade? Porque tem uma relação de risco-retorno favorável. Se você mensurar o tamanho do stop loss com o tamanho do objetivo e fizer o trade-off disso, você vai ver que gera uma esperança matemática positiva, né? Até dentro da matemática a gente tem essa estatística. Dentro do cenário para BBS, embora eu tenha esse objetivo pelo modelo em 15,92, porque isso deu certo historicamente, a expectativa pelo método Misaka é ainda mais queda, tá? Pelo método, a gente vai ter que acreditar em quedas até o suporte. Só que o suporte está bem longe, tá? A gente vai trabalhar com suporte aqui na região de 12,60, o que dá uma bela isso queda aí. Seria para longo prazo. Para um prazo um pouquinho maior. E aí vem alguma ponderação, obviamente. Mais uma vez, o método, a todo momento, ele dialoga com o fluxo.
O preço só vai se o fluxo corroborar com essa movimentação. Então, Thiago, vai para 12,68? Vai se o fluxo estiver corroborando com isso. E aí, quando a gente vai analisar a estrutura de acumulação e distribuição, a gente percebe que ela ainda está respeitando algum nível de suporte. Ela ainda está meio de lado. E isso faz lembrar o Ibovespa. É claro que o Ibovespa não está em topos e fundos descendentes. Então, digamos assim, BBS está pior que Ibovespa. Mas a estrutura de fluxo está, de certa forma, semelhante. Então, mais uma vez, pessoal, eu diria que a análise desse visão técnica é uma análise bem difícil de ser feita, porque o momento que a gente está passando, ele é complicado. Por isso que eu fiz questão de iniciar com o Ibovespa mostrando para vocês que é um momento de parcimônia, é o momento da gente deixar o capital parado, de olhar realmente as poucas oportunidades que estão surgindo, trabalhar com stop loss curto, tá legal? Sempre com bastante precaução. E agora, no caso dos bancos privados, o Itaú e o Bradesco, a situação está um pouco melhor? Tá um pouquinho melhor sim. Vamos dar uma olhada aqui em Itaú Unibanco, por exemplo. Deixa eu carregar aqui. Então, Itaú Unibanco. Notem que se lá na BBAS nós tínhamos uma sequência já de topos e fundos descendentes e não era o primeiro topo e fundo descendente, a gente já teve 2 pivôs, aqui nós víamos com uma sequência de topos e fundos ascendentes ainda. Ah, Thiago, e essa movimentação ruidosa, e essa movimentação de lado, essa movimentação que o mercado não está direcional, o que a gente vai fazer nesse cenário? É um cenário de ruído, pessoal, é um cenário, mais uma vez, o Ibovespa, ele fez fundos descendentes e topos ascendentes. Ó, vai ficar claro aqui agora, ó. Então, o Ibovespa fez esse cenário aqui, ó, topos ascendentes e fundos descendentes. E o Itaú Unibanco já vem fazendo isso há algum tempo. Tá? Então, essa movimentação de lateral, eu vejo que todo mundo que tenta operar de forma direcional, o mercado não desenvolve. Por quê? Porque não está em tendência pelo método. Embora nós tenhamos nesse momento, com o fechamento hoje, né, preço abaixo da média e AD vendido, o que me dá um viés vendedor, eu não tenho uma sequência de topos e fundos que corrobora com essa movimentação. Então, a expectativa é continuar de lado. Até quando? Até quando o mercado desenvolver esse rompimento. Quando a gente não tem a sequência de topos e fundos, novamente, mesma análise do Ibovespa. Notem que quando você analisa o mercado por uma metodologia, as análises acabam convergindo, porque os critérios, óbvio, são sempre os mesmos, né? Então, quando você tem um cenário de indefinição de tendência, embora você tenha um viés, você vai trabalhar com resistências e suportes dos últimos topos e fundos. Então, enquanto o mercado estiver entre 33 e 66 como resistência ou suporte em R$30, o mercado deve permanecer nesse patamar de preço. À medida que o mercado romper essa estrutura para algum dos lados, o mercado deve andar nessa direção. Eventualmente, se ele entrar em tendência dentro dessa estrutura com a AD corroborando, legal, a gente consegue antecipar esse rompimento. Mas é um caso mais particular. E dos papéis que a gente viu agora, o que estaria mais assim, cara compradora seria a Petrobras. Isso, a Petrobras sem sombra de dúvidas. E o mais pro lado vendedor seria BBAS. A gente vai falar de outro papel também, outra dica, outro papel para vocês de operações, né, onde vai ter stop loss, stop gain. Mas vamos dar uma olhada aqui em Bradesco antes disso, para concluir os bancos. Então, ó, deixa ele carregar aqui. Mais uma vez, BBAS tem 2 pivôs de baixa. Bradesco não está nessa sequência. Inclusive, Bradesco está melhor que o próprio Itaú Unibanco. Porque quando a gente olha em Bradesco, nós tínhamos uma sequência de topos e fundos ascendentes que foi quebrada. O mercado fez aquela topos ascendentes e fundos descendentes, alargamento. Só que ele vem lutando para ficar acima da média móvel de 20. Se você observar no preço, só hoje, com 3% de queda no Ibovespa, que de fato o Bradesco cedeu abaixo da média. Então, até então, a gente vinha trabalhando numa tendência definida com viés comprador. Com o fechamento abaixo da média, o viés virou vendedor, mas ainda, é aquela história, não está em tendência. Se não está em tendência, método. Coloca topo imediato como resistência, coloca fundo imediato como suporte, enquanto não romper esse range vai ficar de lado, à medida que o romper dá o tom do preço. Então, suporte imediato em 26, resistência imediata em 28,66, o rompimento disso deve dar a direção. Agora vamos passar para aquelas ações? Vamos dar uma olhada aqui então, primeiro em Usiminas. Usiminas, pessoal, embora seja um papel de um valor nominal muito baixo, e vocês que me conhecem já há algum tempo sabem a minha opinião sobre isso, né? Eu particularmente não gosto de operar papéis de valor nominal muito baixo por conta do slippage, que é aquele custo de agressão no mercado. Sabe quando você tem no book de ofertas lá, você vê o papel, tá 2,23, então se eu comprar, eu vou pagar 2,23?
Não necessariamente. Às vezes o cara está vendendo a 2,24. Aí você vai ter que agredir o book, isso é o que a gente chama de agressão. Esse 1 centavozinho que você paga mais é o que a gente vai chamar de slippage. E o slippage é muito representativo num papel de valor nominal baixo. Ao passo que o papel custasse R$100, pagar 1 centavo, 10 centavos não seria nada, correto? Então eu não sou muito a favor de operar esse tipo de papel. Porém, para quem me conhece há bastante tempo sabe também que o papel que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi o Usiminas. Então eu trouxe um call para vocês de Usiminas aqui, porque ela se enquadra pelo pivô MM. É um dos melhores papéis. A abertura é um gatilho de venda, notem, é um gatilho de venda, então para a gente entrar vendido a 2,02, que é basicamente a perda da mínima do fundo imediato. Você vem numa sequência de topos e fundos descendentes na Usiminas, tentou voltar acima da média, mas com essa queda de hoje fechou abaixo. Então está em tendência de baixo, tem topos e fundos descendentes, preço abaixo da média, AD vendido. Tecnicamente eu tenho que trabalhar com suporte imediato na região de 1,48, o que vai coincidir com o meu objetivo inclusive. Então, se o mercado der continuidade a essa queda e buscar 2,02, é gatilho de venda. Stop curto, 2,23. Objetivo, 1,48. Historicamente, essa estratégia é o pivô MM para os Usiminas, configurado para os Usiminas. Historicamente, os Usiminas vai trabalhar com 55% de acerto e 45% de erro, mas com uma relação risco-retorno muitíssimo favorável. Então, é um caso à parte, tá? Se BBS era um call interessante do ponto de vista quantitativo, os Usiminas é ainda mais, porque lá a gente trabalha com 45 de acerto, aqui a gente trabalha com 55, historicamente. E eu acho que é legal até falar pro pessoal, né, Paula, que não é porque nos últimos 10 anos vem performando dessa forma, com essas estatísticas, que vai continuar, né? O retorno passado não quer dizer o retorno futuro, pessoal, mas eu prefiro operar uma coisa que há 10 anos dá certo do que operar qualquer outra coisa que de repente eu não sei. Tem que ter um método, né? Seguindo um método. Seguindo um metodologia com manejo de risco. Olha o e-book lá, pessoal, tá? Entra lá na rocktrade.com.br. Tem um e-book gratuito para quem quiser baixar e lá eu aponto os principais erros que os investidores cometem. E um deles, quer dizer, o principal deles é manejo de risco. A pessoa não sabe calcular manejo de risco, acha que operar os Usiminas é a mesma coisa que operar um banco, por exemplo. Os Usiminas tem uma volatilidade gigantesca, você vai ter que utilizar o manejo de risco para poder colocar um stop aqui, ao passo que os bancos têm uma volatilidade bem mais reduzida. Você vai fazer manejo de risco também, mas vai ser mais tranquilo, né? Não vai ser um manejo de risco tão apertado. Tá legal? Então, saber disso é extremamente importante para operar. Bom, posso mostrar outro papel, pessoal, aqui, JBSS, é um papel que já me pediram, fez uma forte movimentação, acabou chamando a atenção do pessoal, e eu gostaria de colocar aqui, pessoal, até mostrar as linhas que já estão, né? A gente tinha um suporte, no passado eu já coloquei para vocês esse suporte imediato, que foi quando a JBS estava em tendência de baixa, em janeiro reverteu a tendência para alta. Lembrando do método, o ponto que reverte a tendência é o ponto de suporte, né? O que reverte uma tendência de baixa é um ponto de suporte, o que reverte a tendência de alta é um ponto de resistência, tá? Então esse é o intervalo que JBS está trabalhando. Nota que ela está bem no meio do seu suporte e resistência. Para muita gente daria para abrir uma compra ali? Então, muita gente vai ficar animado com esse rompimento, né? No dia anterior subiu mais de 20% depois do... Foi uma movimentação bizarra. Anúncio de reorganização. Não é uma movimentação só gráfica, né? É uma movimentação que foi motivada... Exatamente, teve notícia ali em cima, exatamente, né? Isso impacta de uma forma um pouco mais forte do que a gente gostaria, por exemplo, né? Mas assim, o mercado ele é soberano. Pelo método Misaka, por exemplo, esse rompimento, você vai ter que bater todos os critérios. Um deles não teria sido atendido, que é rompimento esticado. Então, em relação à média móvel de 20, eu tenho uma regra lá que é o seguinte, o papel não pode andar mais do que 250% da média móvel de 20 da TR. Enfim, embora tenha tudo isso, basicamente ele esticou muito. Se eu precisava de no mínimo 250, no máximo 250, o mercado fez 600. Então está bem claro que está muito esticado o rompimento, né? Então o movimento que eu gostaria de capturar no rompimento, no gráfico diário, ele já foi. Essa movimentação fica claro também pelo suporte e resistência, que o mercado está bem no meio do suporte e resistência em 12,23, suporte em 8,20, fica bem claro que não há muita oportunidade mais para a gente aí. Quem fez dinheiro aí foi quem comprou a abertura mesmo ali, dificilmente alguém comprou, porque foi uma notícia, foi muito rápido a movimentação. Tá legal? Mas eu tenho essa expectativa altista, deve testar 12,23 e a estrutura de fluxo não é a mais interessante do mundo. Eu queria chamar atenção para isso. Embora a gente viu essa movimentação muito intensa, embora tenha resistência em 12,23,
fluxo não está acompanhando isso. Quando eu olho o mesmo patamar de preço, 10,40 aí, o mercado fechou nisso. Quando eu olho esse patamar de preço no passado e olho a estrutura de fluxo, eu vejo que está bem aquém do que eu gostaria, né? Ó, resistência aqui, estrutura de fluxo nesse topinho, o mercado precisa suar muito aqui para ganhar um fluxo que sustente esse patamar de preço. É claro que tem esse motor, né, que é a notícia, que é um evento, mas tecnicamente não vale a pena colocar dinheiro aí. Legal? Bom, Thiago, eu queria agradecer sua presença aqui no Visão Técnica. Muito obrigado por ter vindo até aqui. É sempre um prazer, foi muito bom. Eu gosto muito de trazer valor para vocês. Espero que vocês sigam essas dicas, que vocês trabalhem com manejo de risco, que entendam que o momento, ele é um momento complicado, então é um momento de parcimônia, manter a liquidez. Legal? Espero ter contribuído. Muito obrigada e bom final de semana a todos. Até mais.